Efésios capítulo 3, versículo 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo. Esse capítulo fala sobre o Evangelho. O mensageiro do Evangelho, a mensagem do Evangelho e a missão do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa nova. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E essa palavra era usada naquele contexto para um acontecimento importante. Nasceu o filho do rei, do imperador, do governador. Então anunciava o nascimento da criança. Era o Evangelho. Roma venceu uma tribo dos bárbaros. Vinha anunciando, proclamando essa vitória. Era o Evangelho. Por isso que fala o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem, a boa nova, a boa notícia da graça de Deus. É o Evangelho que atinge os nossos corações, que alcança os nossos corações, e este mesmo Evangelho nós proclamamos. Uma irmã na fé, escreveu bastante, uma mulher de Deus, Elizabeth Elliot, esposa do Jim Elliot. Essa irmã escreveu o seguinte: a vontade de Deus nunca o levará onde a graça de Deus não possa sustentá-lo. Vou ler novamente. A vontade de Deus nunca o levará onde a graça de Deus não possa sustentá-lo. O marido dessa irmã, junto com outros missionários, eles eram em 5, morreram tentando um contato evangelístico numa tribo.
E sabe o que essa mulher de Deus fez depois? Foi evangelizar essa tribo. Foi demonstrar amor por eles. Foi levar a mensagem do evangelho para essas pessoas. Inclusive aquele que havia matado o seu próprio marido. E ela tinha um filho. Observe o começo deste capítulo. Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Ele estava preso, mas ele estava feliz. Se você observar o capítulo 4, versículo 1, ele fala da mesma forma, retomando o pensamento. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele estava preso, e na prisão, ele escreveu as 4 cartas, as 4 epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Filipenses, inclusive, tem uma ênfase na alegria, na comunhão da igreja. E observe, ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, não do império, não de Roma, porque a vida dele estava nas mãos de Deus. A estrutura da carta é muito importante, ter a sequência na cabeça. Paulo fala da eterna eleição, da nossa salvação em Cristo Jesus no primeiro capítulo. E ele ora no primeiro capítulo. Depois ele vai orar novamente neste terceiro capítulo, se colocando de joelhos diante do Pai. No capítulo 2 ele fala da salvação daquele que está morto, seus delitos, pecados, que anda conforme o curso deste mundo, e esta vida é alcançada pela graça de Deus. E o Senhor, pela obra da cruz, o Senhor Jesus, uniu judeus e gentios em um só corpo. Não há mais essa diferença, essa inimizade. Eles são um em Jesus Cristo. Agora então Paulo fala do seu ministério. Aqui no capítulo 3. O seu ministério e o evangelho que ele prega. Vamos ver então o mensageiro do evangelho. Primeiro, ele se coloca aqui como prisioneiro de Cristo Jesus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Deus faz com a vida dele o que ele quiser. Paulo está dizendo o seguinte: se Deus me quer na prisão, que assim seja. Eu não estou nas mãos de Roma. Eu não estou nas mãos ou debaixo da vontade do imperador. Eu estou nas mãos de Deus. Por isso que ele fala que o Senhor é soberano sobre a vida dele. O Senhor é soberano sobre as cadeias, a prisão dele. E é interessante, irmãos, que naquele lugar, o apóstolo Paulo escreveu as cartas que nós temos na Bíblia. E foi naquela prisão que Paulo anunciou o evangelho para toda a guarda pretoriana. E naquela prisão ele diz que os irmãos se sentiram encorajados ainda mais a pregar o evangelho. Deus está no controle da nossa vida. E é como disse a missionária Elizabeth, missionária no Equador: se a vontade de Deus, se o plano de Deus, se a mão de Deus nos levou para aquele lugar, naquele lugar a graça de Deus irá nos sustentar. Você crê de todo o coração que Deus está no controle da sua vida? Você crê de todo o coração que se for preso ali, Deus tem um propósito? Se Deus tirar o que você mais ama, Ele sabe o que está fazendo.
José afastado do seu pai, José afastado da sua família, da terra de Israel, vai para o Egito, a terra da sua aflição, como ele diz. Mas Deus tinha um plano. E depois, mais velho, ele foi entendendo e amadurecendo isto. E disse para os seus irmãos: Deus me enviou adiante de vós. Nós precisamos orar, irmãos. Pai, seja feita a tua vontade. Seja na prisão domiciliar, seja na prisão posterior de Roma, onde eles tinham frio, na expectativa do martírio, seja numa casa, seja em Antioquia, Atenas, Corinto, em qualquer lugar, Senhor, toma conta da minha vida, dirija a minha história, a minha caminhada. Nós temos que dizer amém para a vontade de Deus. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. O mensageiro do Evangelho, então, ele é um prisioneiro, porque ele é um servo. Ele chama Jesus aqui de Senhor. Ele é o dono da minha vida. O meu coração é de Deus. A minha vida eu entrego a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser feliz na felicidade de Deus. Porque nós só encontraremos felicidade, meus irmãos, no centro da vontade de Deus. E essa irmã que sofreu muito dizia isso. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Essa frase, sabe de quem que é? É dela. Ele fala que ele está nas mãos de Deus, ele diz: eu sou um prisioneiro por amor de vós, gentios. Porque ele estava preso por pregar o Evangelho. Ele estava preso porque ele estava nessa missão amorosa, digna, elevada, por amor de vós, gentios. Eu acho muito interessante que Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Segundo, o mensageiro do Evangelho é chamado. Olha só o versículo 2: tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele recebeu o Evangelho, ele recebeu a mensagem. O Senhor entregou para ele: Paulo, esta é a mensagem. Prega o Evangelho. Ele escreve para Timóteo, a última carta, 2 Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Vocês ouviram a respeito da dispensação, ou seja, a economia, a ordem, a administração da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O pregador do Evangelho, o mensageiro do Evangelho, ele é um mordomo, então. Ele recebeu algo para entregar. Ele não pode falar outra coisa. Ele não pode inventar história, falar de outro assunto. Nós precisamos pregar, meus irmãos, a palavra de Deus, que salva é o Evangelho, que edifica é o Evangelho, o poder de Deus é o Evangelho. Ele foi chamado. Jesus chamou Paulo para uma obra. Jesus alcançou o coração de Paulo para que ele tivesse agora um ministério, segundo a sua graça. Veja o versículo 7. Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele é um mordomo, ele teve uma iluminação, um conhecimento, versículo 3,
E ele foi chamado pela graça de Deus. A palavra no grego aí do versículo 7, ministro, sabe qual que é? Diácono. Não está se referindo ao ofício de diácono. Está se referindo à atividade diaconal. E essa é a confusão que muitas pessoas fazem sobre diácono. Jesus se chamou de diácono. Na verdade, todo crente é, em certo sentido, um diácono, porque está aqui para servir. Veja, o seu chamado para ser diácono na pregação do Evangelho, ele serve o povo de Deus através do Evangelho, é pela graça de Deus. Quem se torna ministro do Evangelho, ou seja, ministro da palavra, é porque Deus é gracioso. Porque ninguém merece ser um pregador. Ninguém merece anunciar o Evangelho de Jesus. É um dom da graça. E olha só, segundo o poder de Deus. Não é algo humano. Não é uma escolha humana. Não é uma atividade humana. Não é porque a pessoa decidiu, de repente bateu na cabeça, vou pregar o Evangelho. Não. Se tornou ministro do Evangelho, ministro da palavra, por causa da graça de Deus, o dom de Deus, o poder de Deus. O ministro do Evangelho, sabe o que ele é também? Nós vimos, ele é servo de Jesus, ele é um prisioneiro de Jesus aqui. Ele é chamado por Deus, mas ele é um pecador. Olha o que Paulo fala sobre ele, versículo 8. Presta atenção, versículo 8a. A mim, olha agora, o menor de todos os santos. Só pode pregar o Evangelho, e eu estou falando aqui num sentido maior agora, todo crente é um proclamador, um pregador do Evangelho, mas só pode pregar o Evangelho quem é humilde. Deus quer usar pessoas humildes. Arrogância, soberba, altivez, orgulho, prepotência, não combina com o Evangelho. O pregador do Evangelho deve ser um homem humilde. E no sentido de toda a igreja que prega o Evangelho, homem e mulher, nós precisamos, meus irmãos, de humildade. Considerar o outro superior a si mesmo, como Paulo diz. O menor de todos os santos. Como é importante a humildade para o pregador do Evangelho. Como é perigoso o orgulho, a altivez, a prepotência, se achar melhor do que o outro, querer ser maior que o outro. E aí a pregação não é abençoada por Deus. O mensageiro do Evangelho é servo, chamado, pecador e privilegiado. Olha o versículo 8. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O mensageiro do Evangelho sabe, o pregador do Evangelho, o ministro da palavra, sabe que não é fácil. Que o ministério é pesado. E é pesado o tempo todo. Por outro lado, ele nunca deve se esquecer que é um privilégio, é uma graça, é uma bondade de Deus chamá-lo para ser ministro. Por isso que aquele pregador já falecido, há pouco tempo, David Martin Lloyd Jones, dizia o seguinte: não existe honra maior para um homem do que ser chamado para pregar o Evangelho.
nós não podemos então enfatizar as lutas, as dificuldades, a ponto de pensarmos assim: eu estou nisso, mas eu não gostaria de estar. Paulo diz: mesmo eu sendo o menor de todos os santos, pega todos os santos, o mais baixo, o pior, o que teve o passado mais terrível, eu, Paulo, mas Deus me deu essa graça de pregar aos gentios o evangelho. Meus irmãos, nós não somos dignos nem de pronunciar o nome de Jesus Cristo. Não sou digno de estar nesse púlpito, não. A gente não é digno nem de ter orado, nem adorado a Deus. A gente não merece absolutamente nada dele. Mas pela obra de Jesus Cristo, nós pregamos. Pela obra graciosa do perdão de Deus, nós adoramos. Nós oramos e ele nos ouve. Pela graça de Deus, nós temos a Bíblia aqui nas mãos para ler, estudar, refletir, crescer. Mas a gente não merece nada disso. Tudo é a graça de Deus nas nossas vidas. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos mortos agora. Mas é a graça, então Paulo diz: me foi dada esta graça, este privilégio, este favor de pregar aos gentios o evangelho. E a mensagem do evangelho? Ele chama de mistério. Olha só o versículo 4. Isso causa muita confusão. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E aí precisamos entender o que ele diz com essa palavra mistério. Veja aí o versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Aí ele explica: desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. A palavra mistério significa simplesmente algo que estava oculto aos homens, como ele mesmo fala, e agora foi revelado. Então não está falando aqui de mistério, coisas secretas que ele alcançou, que ele teve aí uma revelação diferente, uma religião de mistério, algo oculto, e só para ele foi dado. Não. Olha só, esse mistério, ou seja, algo que estava oculto antes, agora foi revelado dentro do plano de Deus. A palavra dispensação aqui, no versículo 9, por exemplo, a dispensação do mistério, ou seja, dispensação, administração, dentro do plano de Deus. Antes estava oculto, estava fechado, não estava claro, mas agora o Senhor deu a conhecer. O que era isso? O que é isso que não estava tão claro antes, mas agora o Senhor revelou aos apóstolos e profetas no Espírito? Olha aí o versículo 6. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Isso não estava claro antes. Agora está. A mensagem do Evangelho de Paulo, então, ou seja, o que ele pregava, era este mistério, que antes estava oculto, não claro, não tão esclarecido, tão óbvio, mas agora o Espírito Santo trouxe à luz o mistério. Segundo, o Evangelho é uma riqueza insondável. Olha o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho é um tesouro, é uma riqueza, é a pérola de grande valor. E diz o texto, insondáveis riquezas de Cristo.
é tão precioso, é tão maravilhoso, é tão profundo, é tão incomparável, e nós nem sabemos o quanto é. Olha só, eu prego o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Inescrutável no seu todo, é inacessível, é impossível de entendermos como este evangelho é precioso. É mais do que nós entendemos. Por exemplo, a paz de Deus, nós não conseguimos explicar com palavras como essa paz é profunda e importante. A pergunta que nós fazemos para nós é a seguinte: o evangelho é precioso para o meu coração? A mensagem da palavra de Deus é uma riqueza para minha alma? Eu tenho lido os evangelhos, eu tenho lido a mensagem da Bíblia, eu tenho lido a palavra de Deus, e isso é uma riqueza para o meu coração. Eu sou grato a Deus, eu prego este evangelho, eu amo o evangelho, eu tenho o evangelho na minha vida. Ou outra coisa neste mundo é uma riqueza? Eu sou pobre do evangelho? A minha mente está esvaziada do evangelho? O meu coração tem pouco do evangelho? Pense na sua vida. Se o evangelho é uma riqueza, é um tesouro, é algo precioso, tão precioso, que no todo é insondável, é incalculável, inescrutável. Essa é a significação da palavra insondáveis riquezas de Cristo. Por último, qual é a missão do evangelho então? O texto bíblico diz que o Senhor seja glorificado, versículo 10, pela igreja, a multiforme, e a palavra multiforme dá a entender algo que é colorido, que é amplo, que tem vários aspectos. A multiforme, ou seja, as muitas formas, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Olha aí, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Espíritos. Quer esteja se referindo aqui principados e potestades aos anjos, ou até espíritos malignos, que ficam impressionados com a sabedoria e a graça de Deus. Nós falávamos na mocidade hoje. O evangelho, coisas maravilhosas, o plano de Deus, o plano da redenção, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Não é pregar, é perscrutar. Entender, atingir, conhecer. O texto está dizendo o seguinte: seres celestiais, os principados e potestades, quando eles olham para a igreja, eles pensam o seguinte, eles ficam tomados de espanto e falam como Deus é gracioso, porque salvou todos estes pecadores. A igreja, então, revela que Deus é gracioso. O evangelho glorifica a bondade de Deus. O evangelho glorifica a sabedoria de Deus. Como Deus poderia salvar o pecador? Principados e potestades ficam impressionados com a sabedoria de Deus. Segundo, a missão do evangelho é produzir uma confiança em nós inabalável, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. O evangelho glorifica a Deus, porque glorifica a sabedoria de Deus, o propósito de Deus, e produz em nós confiança. Você confia em Jesus? Então você tem confiança, você tem, olha o termo aí, 12, ousadia. O caminho foi aberto,
Você pode entrar na presença de Deus. Não precisa de mediador, sumo sacerdote, um rito, um sacrifício, já foi feito. O acesso agora está livre pela fé em Jesus. Você e Deus, sem barreira, sem abismo, ousadia. Então, se você não tem essa ousadia, essa confiança de fé, essa perseverança, essa comunhão com Deus, fala para Ele hoje: Senhor, eu quero viver na Tua presença. Senhor, eu quero buscar o trono da Tua graça. Senhor, eu quero ter este acesso pela fé em Jesus. Por último, a missão do Evangelho é fortalecer a igreja. Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Os irmãos de Éfeso poderiam desanimar, porque Paulo estava preso. E aí ele diz o seguinte: olha, não desfaleçam, não desfaleçais nas minhas tribulações. E é como se ele falasse o seguinte: porque tudo que eu estou passando por vocês é uma honra para vocês. Se sintam amados por mim, porque eu estou sofrendo tudo isso por vocês. É isso que o versículo 13 quer dizer. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso, olha só, nas minhas tribulações por vós está a vossa glória. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, eu estou preso por vocês. Olha o que ele falou lá no versículo 1: por amor de vós, gentios. O que você tem feito pela causa do Evangelho? Até onde vai o nosso amor pela igreja, pelos irmãos, pela causa do Evangelho, pela obra do Evangelho? Será que a minha vida é um bom testemunho do Evangelho ou é um mau testemunho para o Evangelho? A nossa vida deve ser o Evangelho. A nossa vida deve anunciar Jesus. Paulo fala das suas tribulações em favor da igreja. Essa irmã, Elizabeth Elliot, escreveu o seguinte, aspas: o mandamento de Deus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, era o imperativo categórico. A questão da segurança pessoal era totalmente irrelevante. Eles tinham convicção no coração, Jim Elliot e a sua esposa que o acompanhava, Elizabeth Elliot. Eles tinham convicção no coração, aqueles 5 missionários, que eles tinham que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, e eles foram e eles morreram. Nós calculamos demais o sacrifício pelo evangelho. E às vezes achamos que estamos fazendo alguma coisa. Paulo diz: tudo faço por causa do evangelho. E ele diz aos Coríntios, 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao invés de reclamar da vida, prega o evangelho. Ao invés de reclamar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, da sua igreja, do pastor, do presbítero, do diácono, prega o evangelho. Ao invés de falar coisas banais desta vida, deste século, neste mundo, prega o evangelho. Amado irmão, não perca a oportunidade de falar de Jesus para as outras pessoas. Num posto de gasolina,
no hospital para fazer um exame, você está vendo a pessoa lá abatida porque teve uma notícia péssima naquele dia, prega o evangelho para essa pessoa. Seja um arauto do evangelho. Nós temos pouco tempo. Quando Paulo fala remindo o tempo porque os dias são maus, é especialmente para pregar o evangelho, aproveitai as oportunidades. Quantas pessoas passam pela nossa vida, quantas pessoas nós encontramos na semana e nada de compartilhar o evangelho. Olha só, um mensageiro do evangelho, Paulo, sofrendo pela igreja, anunciando o mistério de Cristo. Olha o conteúdo do evangelho. O que é o evangelho? É a mensagem da graça de Deus em Jesus. A missão do evangelho é a glória de Deus, o fortalecimento da igreja e a confiança da fé. O Senhor te chama nesta noite a ser um evangelista. Não tem desculpa. Todo mundo aqui sabe falar. Ah, mas não fica fugindo. Não fica pensando demais. Se coloca nas mãos de Deus. Fala para o Senhor, não importa a sua idade. Senhor, eu quero falar do Evangelho de Jesus nesta semana. Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos para alcançar os perdidos. Senhor, eu quero ser um evangelista. Feche seus olhos. Primeiro, se você ainda não creu no Evangelho do Senhor Jesus, na mensagem do Evangelho, fala isso para Deus, fala: Senhor, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio na mensagem do Evangelho, na mensagem da salvação. Se você já é um cristão, fala para o Senhor que você quer evangelizar, quer compartilhar o Evangelho, quer entregar a sua vida. Senhor, que lugar a mensagem do Evangelho ocupa no nosso coração? Quantas pessoas, ó Deus, nós evangelizamos nesta semana? Ó Deus, nós temos orado pelas almas perdidas. Senhor, nós temos aproveitado as oportunidades de pregar o Evangelho para as pessoas. Ou nós vivemos para nós mesmos, num egoísmo, numa vida desperdiçada, Senhor. Possamos evangelizar, Deus. A cada momento que sejamos evangelistas, compartilhando o Evangelho, pregando o Evangelho para o coração dos nossos filhos, pregando o Evangelho para o vizinho, as pessoas da escola, do trabalho, os familiares, ó Deus, em grupos de internet, seja onde for, Senhor, que nós possamos anunciar o Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que redime o homem. Ai de mim se não pregar o Evangelho, disse Paulo. É urgente, Senhor. É para hoje. Nós estamos envolvidos com tantas coisas neste mundo desta vida. Senhor, coloca em chamas o nosso coração para que sejamos pregadores do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Como estes homens de Deus, essas mulheres de Deus que morreram, entregaram sua vida no campo missionário. Paulo escrevendo disse: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Leva, Senhor, a tua igreja para pregar o Evangelho. Levanta, Senhor, coloca em chamas o nosso coração. Que
estejamos prontos, ó Deus. Como teu servo Paulo disse, estou pronto para pregar o evangelho também em Roma. Sou um devedor. Eu preciso anunciar, eu fui chamado pelo Santo Espírito, eu fui chamado por Jesus Cristo para anunciar o evangelho. Eu não posso fechar a minha boca. Eu preciso anunciar o evangelho. Dá-nos, Senhor, a urgência da missão. Dá-nos a consciência, Pai, do nosso chamado. Possamos aproveitar, Senhor, as oportunidades. Na praça, nas ruas, nas avenidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quantos há perdidos sem a salvação? Tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia, Pai, pessoas da nossa família que estão perdidas, mergulhadas, afundadas no lamaçal do pecado, indo a passos largos para a destruição e condenação eterna, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que sejamos pregadores, proclamadores do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.